Fala concurseiro e concurseira do canal da Prep Concursos. E nesse vídeo a gente vai trazer informações atualizadas sobre o concurso do INSS, o que tem previsto para acontecer em 2025, incluindo salários, benefícios, informações oficiais, principais disciplinas que você vai precisar estudar para poder aumentar a sua chance de aprovar nesse concurso. E também, por meio deste aulão, a gente vai trazer aqui aulas de língua portuguesa e de matemática, que são disciplinas fundamentais para a sua aprovação no concurso de INSS. E aqui na tela, para que você não ache que é especulação de nós, da Prep Concursos, o pessoal da Prep está falando que vai ter concurso do INSS, eu quero trazer aqui uma notícia oficial, que foi uma fala do ministro sobre o edital do concurso do INSS, o Carlos Lupe, e ele anunciou que vai ter um concurso do INSS este ano, até julho, vai estar pronta aí a publicação do edital, segundo a previsão de publicação do edital vai ser no segundo semestre de 2025, para convocar mais 1.000 funcionários para cargos de nível superior. Ou seja, muita gente fica na dúvida e pode também relatar aí nos comentários: professora, e o concurso para técnico? Professora, e o concurso para nível médio? O que é que eu tenho para falar? Que a gente está se baseando em informações oficiais. Então, oficialmente, a fala do ministro, que tem responsabilidade sobre o concurso do INSS, anunciou que, a princípio, vai ser convocado um novo concurso por meio de um novo edital do concurso do INSS em 2025, porém, previsão até o momento para cargos somente de nível superior. Em 2023, que foi a solicitação de autorização do concurso do INSS, ou seja, a saga do concurso do INSS já existe aí há pelo menos 2 anos, porque em 2023 estabeleceu-se a autorização para o provimento de 7.655 vagas, sendo elas 5.819 para o cargo de técnico seguro social, que esse é o cargo que exige nível médio, e 1.836 para o cargo de analista do seguro social. Porém, informação oficial prevista para este ano de 2025, que é a informação que você deve levar em consideração, é que foi solicitada somente cargos para nível superior do Instituto Nacional do Seguro Social, e foi repassada através do ministro da Previdência, que é o Carlos Lupe, em entrevista concedida no dia 29 de janeiro para o jornal aí do Metrópolis. Então, de acordo com o Carlos Lupe, o próximo concurso do INSS contará com oportunidades para todos os cargos de nível superior, e aqui a gente vai focar um pouco sobre esse cargo aí, que é onde provavelmente vão ter mais vagas, a oportunidade de mais vagas, que é o cargo de analista do Seguro Social. Então, para você que tem nível superior, você pode se candidatar para ao menos alguma das vagas do concurso do INSS. Aqui a gente vai trazer de forma breve, resumida, como que funciona a questão da divisão salarial. O salário de um analista do Seguro Social, ele varia de R$9.000, a partir de R$9.000, de mais de R$9.000, podendo chegar até a 14.000. O salário inicial, ele vai começar com o vencimento básico de R$1.082. Gratificação de atividade executiva, que é o GAI, de R$ 1.631,30, gratificação de desempenho da atividade de seguro social, que é onde vem a maior quantia, de R$ 6.296, e auxílio alimentação no valor de R$1.000. Aqui estão as disciplinas principais que vão ser cobradas no concurso do INSS, que historicamente costumam aparecer em questões, para você entender como que é a estrutura de prova. O concurso do INSS, ele historicamente cobra aí uma prova objetiva, não conta com prova discursiva, mas estamos aí aguardando informações oficiais. Então, a prova objetiva, que é a prova de múltipla escolha, vai incluir disciplinas como língua portuguesa e raciocínio lógico, matemática, que são as disciplinas que você também vai poder ter aulas aqui e já começar a se preparar. Por meio deste vídeo aqui, você vai ter aula de língua portuguesa e raciocínio lógico, disciplina de informática, disciplina de noções do regime jurídico único, Código de Ética do Servidor Público, Direito Constitucional, Direito Administrativo também, tem aí a parte de direito previdenciário e matérias também voltadas à Seguridade Social. E volto a reforçar que uma preparação antecipada, ela aumenta as suas chances de aprovação no concurso. Por isso que a gente está aqui oferecendo aulões como esse, incluindo o concurso do INSS, para você já iniciar a sua preparação, que é o momento ideal, que é o momento que a gente tem a autorização de um concurso, a autorização por meio da fala oficial do ministro da Previdência, e a gente não tem ainda, neste exato momento, a publicação do edital e nem a abertura das inscrições. Porém, existe a confirmação de que o concurso do INSS finalmente deve acontecer ainda em 2025. Então,
este é o melhor momento para você já começar a sua preparação, porque vai exigir matérias que podem ser complexas. Então, quanto antes você começar a sua preparação, maiores serão as suas chances de aprovar e garantir a sua vaga no concurso do INSS. E com essa grande possibilidade de publicação para o segundo semestre de 2025, a gente sabe também que se você tiver acesso ao método certo, as suas chances de aprovação também aumentam. E agora, para começar essa sua preparação para o concurso do INSS com o pé direito, a gente vai trazer aqui a aula do professor Felipe Loureiro. Vamos embora! Estamos de volta aqui então para a gente poder continuar o estudo das tabelas verdades, tá bom? Agora, vamos recordar aqui a construção da tabela verdade, tá? Uma tabela verdade, ela precisa que você tenha ali uma proposição simples. Tem que ter alguma proposição simples. E uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Por isso que nós falamos que a tabela verdade para uma única proposição, nós temos duas linhas, né? Beleza. Se eu pego essa tabela da proposição P e crio uma coluna para a negação do P, a negação do P é o oposto do P. Observa que as duas linhas vai continuar. Eu não vou aumentar o número de linhas, tá bom? Eu vou simplesmente mudar o valor lógico. Então, a negação significa isso, mudar o valor lógico. Então, o que é verdadeiro vira falso. O que é falso vira verdadeiro, tá? Então, essa é a tabela normal com duas linhas. Nós temos a tabela padrão, aquela tabela que a gente mais usa, que é a tabela com 4 linhas. Quando eu tenho uma tabela com 4 linhas, é porque eu estou trabalhando ali duas proposições simples, que normalmente a gente chama de P e Q. E qual é a sequência que nós usamos? Qual é a combinação que nós usamos? VV, VF, FV e FF. Essa é a sequência que nós usamos, tá bom? Felipe, eu tenho que seguir essa sequência? Não, você pode criar a sua sequência, desde que cada linha represente uma combinação diferente. Então, você poderia botar VV, FF, FV, VF. Poderia ser. Só que para você memorizar com mais naturalidade, para ser mais fácil a memorização, eu aconselho você seguir sempre essa sequência. VV, VF, FV, FF. Tá bom? Se eu colocar a negação de P e a negação de Q, como é que vai ficar? Vamos lá. P e Q. Qual é a sequência padrão? VV, VF, FV, FF. Essa é a sequência padrão. Você tem que dormir, sonhar, ter pesadelo com isso. VV, VF, FV, FF. Tá? Quem é a negação de P? É o oposto do P. Se o P é VV, aqui é FF. Se o P é FF, aqui é VV. Quem é a negação do Q? É o oposto do Q. Se o Q é VF, aqui vai ser FV. Se é VF, aqui vai ser FV. Tá bom? Então, essa é a tabela do P e Q com as suas negações. Tudo bem? Beleza? E aí, a banca vai poder te pedir, por exemplo, qual o valor lógico de P e não Q? Pode te pedir isso. P e não Q. Você vai olhar para a coluna do P, vai olhar para a coluna do Q e vai usar o conectivo E. Vai usar o conectivo E olhando para essas duas colunas. Para essa aqui e para essa aqui. Por quê? Porque é o que ele está pedindo. O P com a negação do Q. E cada proposição simples vai ter a sua coluna. E aí ele usou o conectivo E. Ele quis usar o E. Aí você vai lembrar que o conectivo E só é verdade quando as duas são verdades. Então, ó, V com F vai dar F. V com V, as duas são verdades. Então dá V. F com F, dá F.
e F com V vai dar F. Por que que deu isso? Porque nós estudamos em aulas passadas a lei do conectivo E. Ele só dá verdade quando as duas são verdades. Caso contrário, ele dá falso. Então percebe que a banca vai poder trabalhar com qualquer coluna que ela quiser. Tá bom? Ele dá o conectivo para você e diz quais proposições ele quer trabalhar. Aí você vai olhar para a coluna do que ele está te pedindo. Se ele botasse aqui, ó, não P, aí você não ia olhar para o P. Aí você ia olhar para o não P. Ia olhar para cá, ó. Não P. Então ele vai dizer o que ele quer e você vai olhar para a coluna referente. Tá bom? Deixa eu apagar aqui para poder ficar bonito para você. Vou apagar aqui. Aqui é VVFF. Pronto. Agora chegou a hora da gente aprender a construir uma tabela verdade com 8 linhas. Primeira coisa que você vai fazer. A primeira proposição, você vai colocar 4 verdades e depois 4 falsidades. Então, 3 proposições simples. 3 proposições simples, nós já sabemos que é uma tabela verdade com 8 linhas. Se são 8 linhas, as 4 primeiras começam com V, as 4 últimas começam com F. Tá bom? Do lado, você vai colocar aquela sequência padrão. Qual é a sequência padrão? VV, VF, FV, FF. E repete a sequência padrão. VV, VF, FV, FF. Porque essa sequência padrão é para quando a primeira aqui é verdadeira. Depois você repete para quando a primeira é falsa. E pronto, você conseguiu pegar as 8 combinações possíveis para as 3 proposições simples ali envolvidas. Tá bom? Então, Felipe, eu preciso saber construir uma tabela verdade com mais de 8 linhas? Não, não precisa. Tá? Você só precisa saber que uma proposição que tem uma proposição composta que tem 4 proposições simples, ela vai ser representada por uma tabela verdade com 16 linhas. Porque 2 elevado a 4 dá 16. Agora, saber construir essa tabela, não precisa. O máximo que você precisa saber é essa aqui com 8 linhas. E já está de bom tamanho. Porque a grande maioria que você vai trabalhar em questão de prova é a tabela com 4 linhas. A grande maioria, tá bom? Isso aqui já é raro aparecer. Mas já vi aparecer algumas vezes. Então, estou te ensinando. Agora, saber construir tabela verdade com 16 linhas, com 32 linhas, não, isso não se preocupa. Tá bom? Ok? Vamos lá. E se eu colocar as negações? Vamos lá. P, Q e R. Então, esquece. Olha só para essas 3 aqui. Então, ó, 4 verdadeiras e 4 falsas. Aí agora, sequência padrão. VV, VF, FV, FF. De novo, VV, VF, FV, FF. Negação do P é o oposto do P. Se o P é 4 vezes, aqui vai ser 4 Fs. Se no final são 4 Fs, aqui vão ser 4 vezes. Tudo bem? Ok. Negação do Q é o oposto do Q. Se o Q é VV, aqui é FF. Se é FF, aqui é VV. Se é VV, aqui é FF. E se é FF, aqui é VV. Tá? Ok. E a negação do R? É o oposto do R. O R, ele é VF, 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 VF. Então aqui vai ficar FV, 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 FV. Tá? E é isso que você precisa. Somente isso. Tudo bem? Ok. E antes da gente entrar nas questões, eu preciso que você agora relembre comigo
o resultado, a valoração resultante para cada conectivo. Nós vamos precisar. Então, eu te ensinei, eu relembrei com você como é que a gente faz para construir a tabela verdade, construir todas as combinações possíveis. Agora eu vou lembrar das operações, dos operadores, do e, do ou, do se então e do se somente se. Lembrando que isso aqui é revisão do que nós já vimos. O que nós já vimos? Que o conectivo e, ele só é verdade quando as duas são verdades. Caso contrário, isso dá falso. Nós vimos nas aulas passadas que tem um motivo para isso. Eu dei exemplo para você. Por que é verdadeiro? Lembra que eu falei? Eu chego pro meu filho, dou uma bola, prometo para ele, vou te dar uma bola e um boneco. Eu só vou ter falado a verdade para ele se eu cumprir as duas partes. Então, eu dei exemplo para isso tudo. Agora a gente só está revisando, tá bom? Conectivo ou. O ou só é falso quando as duas são falsas. Caso contrário, é verdadeiro. O ou só é verdade quando eu tenho apenas uma verdade. Ou só a primeira ou só a segunda. Caso contrário, vai dar falso. O se, então, é aquela homenagem que a gente faz àquela famosa atriz brasileira, a Vera Fischer. A Vera Fischer, ela é feliz. Vera Fischer, feliz. Tá? V com F, F. Caso contrário, vai dar verdadeiro. É falso porque deu a Vera Fischer. Nós vimos que não, que tem um motivo para isso. Tem um porquê disso, tá? Se você ficou em dúvida, volta lá na aula passada que nós falamos muito o porquê disso. Esse lance de Vera Fischer é só para ajudar você a lembrar. Agora tem um porquê, tem uma lógica por trás disso, tá bom? Ok. E o se, somente se, ele é o oposto do ou. É a negação do ou. Ele diz que quando os valores lógicos são iguais, é verdadeiro. Quando os valores lógicos são diferentes, é falso. Repara que o ou, ele é VF, aqui ele é FV, aqui é VF. VF, aqui é FV. Tá? A gente vai ver dentro de equivalência lógica, dentro de negação lógica, que um é a negação do outro. Mas isso é papo para um outro módulo nosso. Tá bom? Então, essa é a tabela verdade que eu estou há várias aulas pedindo para você decorar. Tá bom? E eu vou usar muito a partir de agora. Muito, 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 muito. Vamos lá. Vem comigo. Construa a tabela verdade para os itens abaixo. Então, eu peguei aqui 4 proposições compostas e nós vamos construir a tabela verdade para cada uma dessas proposições. Eu vou te pegar pela mão agora e vou te ensinar a construir a tabela verdade de uma proposição composta. Peguei 4 exemplos aqui e eu vou com você passo a passo. Vem comigo. Nesse momento eu quero que você pegue uma folha em branco. Pega uma folha em branco, tá? E vem anotando comigo, vem construindo junto comigo. Vamos lá. Vamos lá. A primeira aqui. Esquece as outras. Isso aqui não é uma questão, tá? Isso aqui são exemplos que eu peguei aqui, que já caíram em prova, para a gente construir junto. Então, a gente vai construir a letra A, vai construir a letra B, vai construir a letra C e vai construir a letra D. Vamos começar com a A. Primeiro, ela tem 3 proposições simples. Se tem 3 proposições simples, 2 elevado a 3 dá 8. Então, é uma tabela verdade de 8 linhas. Então, P, Q e R. Como é que eu construo uma tabela verdade com 8 linhas? 4 verdadeiros e 4 falsos. Tá? Beleza. Do lado, eu boto a sequência padrão. VV, VF, FV,
FF. Sequência padrão de novo. VV, VF. FV, FF. Ok. Por aonde eu vou começar agora? Preste atenção. Cada coluna, cada proposição simples tem a sua respectiva coluna. E eu agora vou fazer as operações. Vou usar os conectivos. Eu tenho duas operações aqui. Uma operação com se então e uma operação com ou. O parênteses diz para mim por aonde eu devo começar. Ele quer que eu comece pelo se então. Então, eu vou colocar aqui uma coluna que representa o resultado dessa operação. O resultado dessa condicional. Porque o se então, nós vimos que é condicional. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Eu vou resolver. E depois que eu resolver isso aqui, eu vou resolver o conectivo ou, que é esse Vzinho. Tá? Mas eu vou por partes. É igual a matemática? Pensa assim. 3 vezes 2 mais 5. Eu não vou resolver isso aqui. 3 vezes 2, 6. E depois eu faço mais 5. Isso vai dar 11. É a mesma coisa. Eu primeiro estou resolvendo o parênteses. O resultado do parênteses eu vou resolver com quem está do lado de fora do parênteses. Tá bom? Então é igualzinho a matemática. Conectivo se então. Ele quer o conectivo se então entre quem? Entre o P e o Q. Então, ó, ele quer o se então entre o P e o Q. Aí eu tenho que lembrar da tabela verdade. O se então só dá falso quando eu tenho lá a Vera Fischer. Aqui, ó. A Vera Fischer, isso é falso. Tá bom? Então, vamos lá. Onde está a Vera Fischer aqui, ó? Vera Fischer, aqui é falso. Vera Fischer, aqui é falso. O restante dá tudo verdade. Tá bom? Ok. Agora preste atenção aqui. Esse parênteses eu já resolvi. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Eu agora vou pegar o resultado desse parênteses. Vou pegar o resultado desse parênteses. Vou pegar o R e vou juntar os dois através do conectivo ou. Eu vou operar os dois através do ou. Então, eu vou pegar essa coluna que eu acabei de resolver, vou pegar o R e vou usar o conectivo ou. O conectivo ou. Tá bom? É o ou que ele quer. Tá bom? Agora, olha que interessante. Primeiro, ele colocou o parênteses. Depois, ele colocou o R. Então, para ser 100% rigoroso, você teria que analisar essa tabela olhando ela da direita para a esquerda, daqui para cá. Porque primeiro ele colocou o parênteses. Então, você teria que olhar assim, ó, V com V, V com F. Se ele tivesse colocado assim, ó, R ou o parênteses, aí você primeiro ia olhar para o R. Aí seria diferente. Aí você ia olhar ela no sentido normal, da esquerda para a direita. V com V, F com V, tá bom? Agora, você não precisa se preocupar tanto com isso, porque o conectivo ou, ele é comutativo. O que isso significa? Que se você olhar V com V, se você olhar V com V da esquerda para a direita ou V com V da direita para a esquerda, dá no mesmo. Lembra que a matemática, 3 mais 5 é a mesma coisa que 5 mais 3? Ou então, lá na multiplicação, a gente costuma dizer assim, a ordem dos fatores não altera o produto, porque 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 3.
E aqui no raciocínio lógico, o e, o ou e o se somente se, esses 5 conectivos, eles são comutativos. Se você trocar a ordem, você não altera o resultado. Assim como a soma e a multiplicação, a adição e a multiplicação lá na matemática. Elas também são comutativas. Tá bom? Ok? Então, comutativo é a propriedade que diz que trocando a ordem, você não altera o resultado. O único que não é comutativo é o conectivo se então. Porque no se então, V com F dá F. F com V dá V. Então, se você trocar a ordem, você muda o resultado. Então, não é comutativo o conectivo se então. Então, você só precisa se preocupar mesmo com a ordem no conectivo se então. Tá bom? Beleza. O conectivo ou, ele só é falso quando as duas são falsas. Aonde isso acontece? Aqui, ó. Aqui as duas são falsas. Então, o resultado é falso. Não tem mais nenhuma linha que as duas são falsas. Lembrando que eu estou olhando só para esses dois aqui, porque é o que a banca pediu. Ó, é o que a banca pediu. Tá bom? Então, em todos os outros casos, eu tenho verdade. Então, significa que essa letra A, essa proposição aqui, ela tem 7 combinações que me dão resultado verdade e uma única combinação que me dá resultado falso. Tá bom? Ok? Então, essa é a tabela verdade da proposição representada na letra A. E é assim que a gente faz a tabela verdade. Então, a gente faz o seguinte. Primeiro, cada proposição simples eu represento por uma coluna. Tá bom? Depois que eu coloquei todas as proposições simples, aí eu vou colocando uma coluna para cada resultado que eu vou obtendo de acordo com o conectivo que a banca pediu para usar. Pediu para usar o se então? Eu coloco uma coluna para dar esse resultado do se então. Pediu o conectivo ou? Coloco uma coluna para dar o resultado do ou. Tá? E assim eu vou. Ok? Beleza? Show. Então, fizemos a letra A. Essa aqui é o gabarito da letra A. Então, tira um print aí. Anota, você deveria estar anotando, deveria estar construindo a tabela junto comigo. Tá bom? Felipe, o que mais ele poderia pedir para mim? Você vai ver no próximo módulo que essa letra A aqui é o que a gente chama de uma contingência. Não precisa se preocupar com isso agora. No próximo módulo, a gente vai ver isso. O que é uma contingência? É uma proposição composta onde tem combinação dela que dá resultado verdade, mas também tem combinação que dá resultado falso. Tá? Isso é quando a gente chama de contingência. Se tudo isso aqui fosse verdadeiro, aí não seria contingência. Você vai ver comigo que seria uma tautologia, quando tudo é verdade. Mas aqui nem tudo é verdade. Tem uma situação aqui que é falsa, né? Que é essa quarta linha da tabela verdade. Ela é falsa. Tá bom? Então ela é uma contingência. Se tudo for falso, vai ser contradição. Se tudo for verdade, vai ser contingência. Isso a gente vai explorar no próximo módulo. Tá bom? Então, beleza. Deixa eu apagar aqui. Já fizemos a letra A. Deixa eu apagar a letra A. Vou aproveitar essa tabela para a nossa letra B. Porque a letra B também é uma tabela verdade com 8 linhas. Tá? Só que a letra B, ela usa PQR, só que na verdade ela não pede o P, ela pede a negação do P. Então eu vou fazer uma coluna aqui com a negação do P, porque eu preciso da negação do P. Negação do P é o oposto do P. O P, 4 verdades,
Então, aqui vai ser 4 falsidades. Depois, 4 falsidades. Então, aqui vai ser 4 verdades. Vamos lá. O parênteses indica por onde a gente deve começar. Ele quer que a gente comece por aqui. Ele quer que a gente pegue a negação do P ou R. Então, a negação do P é essa coluna que eu estou indicando com a seta. O R é essa coluna daqui. Ele quer as duas através do conectivo OU. O OU só é falso quando as duas são falsas. Isso acontece na segunda linha da tabela e acontece na quarta linha da tabela. Nos outros casos, vai ser verdade. Ok. Para finalizar, o que ele quer agora? Ó, ele quer que a gente pegue o Q de queijo. O Q de queijo está aqui. É a segunda coluna da tabela. Pegue o resultado do parênteses. O resultado do parênteses, que está aqui, e conecte as duas através do se então. Então, ele quer o se então. O se então. Entre a segunda coluna da tabela e a quinta coluna da tabela. Tá bom? Ó, ele quer o se então. Vou botar aqui, ó, o se então. Lembrando que o se então só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É a Vera Fischer. Aqui, ó. Vera Fischer, feliz. Os outros casos, ó, V com V é V. F com V é V. F com F é V. V com V é V. V com V é V. F com V é V. E F com V é V. Só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, mais uma vez, nós tivemos um exemplo de contingência. Contingência, repetindo, embora, de novo, eu vou explorar isso no próximo módulo, mas contingência é aquela proposição que ela tem possibilidade de dar falso, dependendo da combinação que nós temos ali na tabela verdade, e ela também tem possibilidade de dar verdade. Vai depender da combinação que a gente está trabalhando, tá bom? Não importa se eu tenho 7 verdadeiros e um falso, ou 7 falsos e um verdadeiro, ou 4 falsos e 4 verdadeiros, tudo isso é contingência, tá bom? Beleza? Show! Então, tira um print aí, bate uma foto, anota isso, tá bom? Para que você possa depois revisar com mais tranquilidade. Agora vamos para C. Observe que a letra C e a letra D, elas só usam P e Q. Se elas só usam P e Q, significa que vai ser uma tabela verdade só com 4 linhas. Porque eu só tenho 2 letras ali envolvidas, o P e o Q. 2 elevado a 2, isso dá 4. Então vai ser uma tabela verdade menor. Ela só vai ter 4 linhas. Então deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Vamos reduzir essa tabela verdade aí. Vamos lá. Então, aqui vai ficar P e Q. VV, VF, FV, FF. Essa é a letra C. Aí ele fala pra gente o seguinte. Mas eu também preciso da negação do Q e da negação do P. Negação do P, do Q e a negação do P. Negação do Q é o oposto do Q. VF, VF vai ficar FV, FV. Negação do P é o oposto do P. VV, FF vai ficar FF, VV. Ok? Beleza. Aí o que ele pede para a gente primeiro? O primeiro parêntese está aqui. Ele pede para fazer o P, então Q. Então, ó, V com V, V. Vera Fischer, feliz. F com V, V. F com F, V.
Lembrando que esse lance de Vera Fischer é só para o conectivo se então, tá? Agora eu vou para o segundo parênteses. Quem está fora do parênteses, que é o se somente se, eu resolvo no final. Eu vou para o segundo parênteses. E o segundo parênteses ele diz negação de Q, então negação de P. Vou pegar uma outra cor aqui. Negação de Q, então negação de P. Negação do Q com a negação do P. Então, F com F, V. Vera Fischer, feliz. F com V, V. V com V, V. Tá? Detalhe. Se você montou a tabela verdade assim, ó, negação de P e negação de Q, se você montou a tabela verdade assim, negação do P vai ser VV, aqui vai ser FF. FF, VV. Negação do Q, VF, aqui vai ser FV. VF, aqui vai ser FV. Cuidado, porque ele está usando o conectivo se então. E a seta, ela está indo da negação do Q, de queijo, para a negação do P de pato. Se você resolveu montar a tabela assim, você não pode botar a seta nessa ordem, porque ele não está pedindo para você negação de P, então negação de Q. Ele não está pedindo isso. Ele inverteu a ordem. Então, se ele inverteu a ordem, lembra que o conectivo sim então é um único que não é comutativo? Então, você precisa inverter a ordem. Se o Q de queijo está vindo na frente, então você tem que olhar primeiro para o Q de queijo, para depois para o P de pato. Aí você vai ter que olhar F com F, V. Vera Fischer, feliz. F com V, V. V com V, V. Então, cuidado com a ordem. Se você está vendo aqui o Q de queijo vindo na frente, então você tem que olhar primeiro para o Q de queijo, depois para o P de pato. Tem que obedecer a ordem. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter quando se trabalha com conectivo sim então. Ok? Beleza. Você vai ver comigo, lá no módulo de equivalência lógica, que a gente pode dizer que essa proposição é equivalente a essa, porque a sequência foi a mesma, tá vendo? VF e VV foi a mesma. Quando isso acontece, significa que essas duas proposições são equivalentes. Vamos estudar isso mais na frente, tá? E para finalizar, ele quer o conectivo se e somente se entre essas duas. O se somente se, ele diz que V com V dá V. F com F dá V. V com V dá V. E V com V dá V. Então, o resultado, ele foi 100% verdadeiro. Isso a gente chama de tautologia. Tautologia. É uma proposição composta que ela é sempre verdadeira. Não importa a combinação do P e Q. Não importa. Ela vai dar sempre verdadeiro. O que é sempre verdadeiro é uma tautologia. Tá bom? E para finalizar esse nosso bloco aqui, vamos ver a letra D de dado. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar. A letra D de dado, ela trabalha com... Vou apagar. Beleza. Ela trabalha com... Quais são as proposições simples? P, Q, não P. Ele não colocou não Q. Tá vendo? Não tem um não Q. Não tem. Então, para que eu vou criar uma coluna para o não Q? O Q repetiu. Então, eu vou trabalhar com a coluna do Q. Tá? Beleza. O não P é o oposto do P. Então, é só você trocar o P. Se é VV, FF, vira FF, VV. P, então Q. Vou colocar aqui. P, então Q. Vera Fischer, feliz. Caso contrário, é verdade. Tá? Agora, o outro parênteses. O outro parênteses, ele pede não P,
ou que. Não P, o não P está aqui, terceira coluna. Com o que está aqui, segunda coluna. Ele usou o conectivo ou. O ou só é falso quando as duas são falsas. Caso contrário, me dá a verdade. Mais uma vez, ó. Essa coluna daqui é exatamente igual a essa, o que significa que essa proposição é equivalente a essa, tá? E ele pede para finalizar, para juntar os dois parênteses através do ou. Através do ou. O ou, ele diz que só é verdade quando eu tenho apenas uma verdade. Aqui, ó. Eu tenho apenas uma verdade? Não, é falso. Eu tenho apenas uma verdade aqui? Não, então é falso. Eu tenho apenas uma verdade? Não, é falso. E a última também é falsa. Então, a letra D, ela foi 100% falsa. A gente chama isso de contradição. Não precisa anotar a definição de contingência, tautologia, contradição, porque a gente vai ver no nosso próximo módulo isso aí. Beleza, galera? Então, qual foi o objetivo desse vídeo aqui, desse nosso bloco? Fazer você saber, fazer você entender a construção, essa aqui foi a letra D de dado, né? Fazer você entender a construção de cada tabela verdade, tá bom? Como construir a tabela verdade, ok? E no próximo bloco nós vamos fazer exercícios a respeito disso aí. Como é que as bancas cobram isso aí, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouquinho. E agora eu quero saber aqui de vocês, o que é que vocês acharam do conteúdo do professor Felipe Loureiro? Comenta aí no chat, que a gente quer saber. O que é que você achou, como que você conseguiu visualizar sobre a importância dessa matéria na sua preparação? Quero também que você comente, caso você tenha observado, que você conseguiu compreender melhor. Inclusive, os professores da PrEP, todos eles se preocupam em oferecer para você uma metodologia que ela simplifica disciplinas que costumam ser complexas, como língua portuguesa, como matemática, como direito, disciplinas que, para a maioria dos alunos, não são matérias de fácil compreensão e muito menos de fácil resolução de questões. Então, a gente sempre pensa em formas de trazer o conteúdo de maneira muito mais didática para o aluno. Eu quero saber se você conseguiu perceber que cada detalhe aqui que você aprendeu nesta aula, se cada detalhe faz diferença na sua aprovação. E agora, para se aprofundar ainda mais na matéria de língua portuguesa, vamos convocar aqui a aula do professor Leonardo Martins. Fala aí, pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo. Galerinha, hoje a gente vai estudar um dos principais assuntos e um dos assuntos mais gostosinhos de se estudar na língua portuguesa. Hoje a gente vai estudar a crase, né? É um assunto importantíssimo, tá, pessoal? Eu já cansei de ver prova com mais de uma questão de crase. Crase é uma questão muito recorrente nas provas e você precisa dominar este assunto porque provavelmente vai ter uma questãozinha de crase lá na sua prova, né? Então, vamos começar, né, sem enrolação, começar logo a falar sobre isso, porque isso é muito importante, é uma matéria longa e a gente não tem tanto tempo assim. Pessoal, primeiramente, crase, né? Crase é a junção da preposição a com o artigo a, né? Geralmente, tá? É a junção da preposição a com o artigo a. Léo, o que é a crase? Existe diferença entre crase e acento grave? Existe, tá, pessoal? Você precisa, eu preciso saber disso para a prova? A diferença entre os dois, pessoal, vamos combinar que não é algo assim tão relevante para a sua prova, tá? Mas é importante, né, você entender um pouco o que você está estudando. Pessoal, a crase é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é a crase. É o conjunto da obra. É o A com o acento para o lado contrário. Isso é a crase. Agora, Léo, o que é o acento grave? O acento grave é isso aqui. Isso aqui é o acento grave. Então, na sua prova pode estar perguntando se a crase está correta ou se o acento grave está correto. Entendeu? Então, pode vir perguntando dessas duas formas ali. Tá? Entenda que crase é o conjunto da obra e acento grave é aquilo que está para o lado ao contrário ali, aquele sinalzinho ali de acento, né?
Então, hoje a gente vai estudar esses camaradas aí. O que é a crase, pessoal? Geralmente é a preposição a com o artigo a. Tá? Em alguns casos, né, pode ser a preposição a com o pronome aquele, aquela, aquilo e vai embora. Beleza? Mas daqui a pouco a gente explica esse segundo caso ali. O que eu quero que você entenda, a princípio, né, nesse iniciozinho aqui, é que você tem a crase quando você tiver a preposição a com o artigo a. Só que, pessoal, primeira regra que você precisa ter na cabeça, e essa regra aí você precisa dominar, isso tem que estar enraizado, tatuado no seu cérebro. Como que funciona? Pessoal, a preposição a, quer dizer, o artigo a, ele só aparece diante de palavras femininas. O artigo a, ele só aparece diante de palavras femininas. Então, a primeira coisa que você precisa ter na cabeça, você só vai usar crase diante de palavra feminina. Você não pode usar crase diante de palavra masculina, de jeito nenhum. Então, pessoal, o que vai acontecer? Você vai colocar ali crase em bife a cavalo? Não. Frango a passarinho? Não. Carro a álcool? Não. Escrever a lápis? Também não. Andar a pé? Também não. Por quê? Passarinho, cavalo, lápis, álcool, pé, são palavras masculinas. Então, você não usa crase diante de palavra masculina. Então, para de besteira, para de ficar usando crase diante de palavra masculina, porque isso não existe, tá? Então, para que você tenha dúvida se existe crase ou não numa palavra, você vai ter que entender essa regra básica. É claro que essa regra básica aqui, ela serve para 80% dos casos de crase. Os 20% restantes a gente vai ver durante a aula, tá? Então, a regra básica diz o seguinte, pessoal. Basta você trocar a palavra central, que é feminina, por uma masculina. Se o a se tornar ao, você vai ter a crase. Léo, como que é isso? Vamos supor, olha aqui. Você tem aqui, né, uma frasezinha que diz o seguinte: eu não me referi à aluna ausente. Quando eu falo eu não me referi à aluna ausente, você tem aqui a palavra aluna, que é uma palavra feminina. O que você vai fazer? Você pode ter dúvida se esse a tem crase ou não, porque ele está atrelado a uma palavra feminina, né? Então, você vai pegar aqui e você vai entender o seguinte: você vai ter a palavra feminina e você vai substituir por uma masculina. Se o a se tornar ao, é porque ele tem crase. Se o a continuar a ou simplesmente se tornar o, é porque ele não tem crase. Beleza? Tranquilo? Então, é isso que você vai fazer. Então, você vai pegar aqui e trocar aluna por aluno. Vai ficar, ó, eu não me referi ao aluno ausente. Então, eu não me referi ao aluno ausente. Virou ao? Virou. Então, tem crase? Com certeza. Então, a regra básica é essa. Léo, eu vou matar todas as questões de crase com esse macete? Não, quem dera, senão a gente não teria uma aula de crase, porque a gente tem 5 minutos de aula e você já aprendeu, né? Então, a gente não precisaria ter uma aula só para isso. Então, há mais casos e a gente vai ver um por um. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com essa regra básica aqui. É trocar a palavra feminina por uma masculina e ver se você vai ser feliz. Olha só, o professor deu o prêmio à aluna mais dedicada. Você tem a palavra aluna. Então, você vai, ó. O professor deu o prêmio ao aluno mais dedicado. Virou ao, né? Então, tem crase. Acabou. Contarei o fato à senhora. Opa, senhora, palavra feminina. Então, contarei o fato ao senhor. Tem crase? Tem, com certeza, virou ao. Ó, a descoberta da vacina foi muito útil à nação. Você tem 2 A's, né?
aqui e aqui. Então você troca descoberta por uma palavra masculina, nação também. Como é que vai ficar? Trocar por cientista, né? Cientista da vacina. Léo, a frase ficou sem sentido, cientista da vacina. Pessoal, não é para fazer sentido, não. É para você ver se o A vai virar AU. Então você troca por uma palavra masculina que vier à tua cabeça. Não precisa nem ser uma palavra 100% correspondente. O cientista da vacina foi muito útil ao povo. Opa! Aqui não virou AU, então você vai deixar quieto. Aqui virou AU, então você vai colocar com a crase. Entendeu? Então é fácil, pessoal. Não tem mistério. Entendeu? Então quem disse que crase é uma coisa muito difícil? Quem disse isso realmente não sabe o que está falando, né? Crase não é difícil, tá, pessoal? Você vai acertar isso aí. Mamão com açúcar. Você vai acertar isso aí, moleza. Beleza? Ó, quando eu digo, ó, o paciente se mostrou fiel à homeopatia. Aqui, ó, o paciente se mostrou fiel à homeopatia. Beleza? Então, você vai ter aqui, ó, o paciente se mostrou fiel. Troca a homeopatia para a palavra masculina, ó, ao tratamento. Virou ao? Virou. Então, tem crase? Tem, com certeza. Então, não tem mistério, cara. É muito fácil. Quando eu digo que eu não irei à festa, ó, você vai trocar festa por uma palavra masculina. Eu posso falar que eu não irei ao baile. Virou ao? Virou, então tem crase, entendeu, pessoal? Não tem mistério, é muito fácil. Entende? Então você vai errar? Não vai errar, pô, com certeza, tá doido? Não pode errar, só dar uma ajeitadinha aqui na minha ponta. Não pode errar, tá, pessoal? Agora, quando eu digo, por exemplo, que eu não irei a essa festa, ó, você vai trocar a festa por uma palavra masculina. Agora, pessoal, cuidado com o seguinte, você não pode, você vai arrebentar com esse macete se você pegar essa festa e trocar por uma palavra feminina. Você não pode pegar essa festa, você vai pegar a palavra central, a palavra feminina ali que é festa. Essa palavra que você vai substituir por uma masculina, entendeu? E as outras você segue ali fazendo a concordância correta. Você não pode pegar essa festa e trocar por baile, por exemplo, por uma palavra masculina. Não, você tem que pegar só a palavra festa. E aí vai ficar não irei a esse baile. Virou ao? Não. Então tem crase? Não. Vai deixar quieto? Vou deixar quieto. Acabou. Não pode ter crase. Entendeu, pessoal? Qual é o mistério? Entendeu qual é o caô? Então, qual é a regra, Léo? A regra é o seguinte. Você não usa crase diante de pronome, vou botar aqui, ó, demonstrativo. Essa, esta. Você não usa crase diante desses pronomes demonstrativos, entendeu? Mas não precisa ficar gravando regra. Pessoal, eu te garanto, você teria aí cerca de 13, 14 regras de crase mais ou menos. Se você souber esse macete, saber trabalhar com isso aqui, trocando a palavra feminina por uma masculina, sabendo trabalhar com isso, dessas 13, 14 regras, você só vai precisar decorar 5. Então, porra, já te adianta muito, cara. Muita coisa, entendeu? Ó, não irei a festa alguma. Se você for decorar a regra, você teria que decorar o seguinte. Não se usa crase diante de pronome indefinido, que é o alguma, né? Ou palavra que esteja sendo modificada por pronome indefinido. E ainda tem exceção. Então quer dizer, pô, tu vai decorar uma regra dessa? Regra confusa? Regra maluca? Não, vai decorar não. O que você vai fazer? Tu vai pegar a palavra festa e trocar para uma masculina. Não irei. Você não fala não irei ao baile algum. Você não irei a baile algum. Fala sério, o que dá mais trabalho? Você gravar a regra? Não se usa crase diante de pronome indefinido ou palavra que esteja sendo modificada por ele.
Ou você simplesmente pegar a palavra feminina e trocar por uma masculina. Tem aluno que é maluco, gosta de ficar decorando regra, né? Eu não. Então vai embora. Entendeu? Não tem crase. Ó, a regra diz o seguinte, ó, não se usa crase diante de pronome relativo, exceto a qual ou as quais. Vai decorar? Não. O que você vai fazer? Você vai pegar a palavra cidade e substituir por uma masculina. Qual é a primeira palavra masculina que vem à sua mente? Ah, bairro, né? Ó, o bairro a que fiz referência fica no interior. Virou ao? Não. Então tem crase? Não. O bairro a que fiz referência fica no interior. Acabou, cara. Agora lá de baixo. A cidade vai trocar por bairro. O bairro ao qual fiz referência fica no interior. Virou ao? Virou. Então tem crase? Tem, com certeza. Acabou. Acabou, pessoal. É só isso, cara. Não tem mistério, entendeu? Então é muito fácil. E você precisa dominar isso, tá? Isso aí tem que estar na sua mente. Viu lá que é a regra básica? Você vai trocar a palavra feminina por uma masculina e aí, pessoal, vida que segue. Entendeu? Vai ser feliz. Aí vamos supor que você tenha decorado que não se usa crase diante de pronome relativo, exceto a qual ou as quais. Aí vai que é uma frase tipo essa aqui. Essa moto é semelhante à que eu comprei. Eu te garanto, esse que é pronome relativo. Então não tem crase, mas aqui tem. Ué, Léo, que porra é essa? Tem? Tem. Ó, troca a moto por carro. Primeira coisa que vem à cabeça, né? Esse carro é semelhante ao que eu comprei. Virou ao? Virou. Então tem crase. Ué, Léo, crase diante de pronome relativo? O quê? Sim. Agora, Léo, quando que existe crase diante do pronome relativo que? Pessoal, a crase diante do pronome relativo que, ela existe quando entre o a e o que tiver implícito o pronome aquela. É como se eu falasse assim, ó. Esta moto é semelhante a aquela que eu comprei. Sempre que tiver implícito o aquela, tá vendo? Vai ter a crase. Você vai ficar decorando essa regra? Tá maluco, pô? Decora isso não, cara. Entendeu? Simplesmente troca a palavra feminina por uma masculina. Como eu falo, entregamos a carta à professora. Você tem dois A's, ó. Você vai trocar a carta por uma palavra masculina e professora também. Ó, entregamos o cartão ao... Porra. Entregamos o cartão ao professor. Ó, um não virou ao, então você vai deixar quieto. O outro virou ao, então você vai colocar com a crase. Fala sério, cara. Tu vai errar? Não vai. E aqui, pessoal, essa outra regra aqui é muito mais fácil. Não cai tanto em prova. Quem gosta disso aqui é a FGV, tá? Pessoal, toda vez que você tiver a preposição a mais o aquele, aquela, aquilo, enfim, toda vez que você tiver o a mais aquele, aquela, aquilo, o que você vai fazer? Você vai juntar tudo e fazer assim, ó. Aquele, aquela, aquilo. Toda vez que você tiver a preposição a diante do pronome aquele, aquela, aquilo, você vai fazer assim. Entendeu? Vai juntar tudo e colocar com crase. Então grava a mais aquele, crase nele. A mais aquele, crase nele. Claro que serve por aquele, aquela, aquilo. Entendeu? E aqui nem importa se é masculino ou feminino. Você está juntando a preposição a com a primeira letra do aquele e aquela. Ó,
a diretora se referiu a aquele aluno. Pessoal, quem se refere a alguém. É verbo transitivo indireto, pede a preposição a. Juntou a preposição a com com aquele aluno. Então ficou a aquele aluno. Toda vez que tiver a aquele, crase nele. A aquele, crase nele. A aquela, crase nela. A aquilo, crase nisso. Sei lá, pô, inventei aqui agora. Beleza? Mas a aquele, crase nele. Pessoal, tu vai errar? Tá maluco? Vai errar isso não. Aluno série A, já falei. Agora, pessoal, aqui a gente vai falar daqueles 20%, né? Que eu falei para vocês que cai muito a regra básica, né? Mas que a regra básica é 80%. E os outros 20%? Pessoal, os outros 20%, né? A gente vai falar aqui agora. Vamos lá entender um pouquinho disso aqui. Pessoal, primeiramente é o seguinte, né? Essa regra aqui é a mais importante de todas, tirando a regra básica. De todos os casos especiais, essa regra número 1 é a mais importante. Por isso que eu coloquei como regra número 1, obviamente. Beleza? Mas é o seguinte, pessoal, olha só. Usa-se crase diante de locuções centradas em palavras femininas. Toda vez que você tiver uma locução centrada em palavra feminina, né, em regra, você vai colocar com crase ali. Como que acontece isso? Às vezes, uma pausa de 1 hora nos estudos faz bem. Pessoal, às vezes, né, de vez em quando, é uma locução centrada na palavra feminina vezes. Então, precisa ter crase ali. Olha a palavra feminina aqui. Ó. Quando eu falo que eu paguei o carro à vista, ó, é uma locução centrada na palavra feminina vista. Você precisa ter crase. Agora, se eu falasse que eu paguei o carro a prazo, aí você já não vai deixar com crase, porque prazo é uma palavra masculina. Beleza? Prazo é masculino. Então, você vai colocar crase de palavra masculina? De jeito nenhum, só se você for maluco. Entendeu? Não depois da aula, né? Espero que ele não venha à toa aqui, ó. À toa. Toa é uma palavra feminina. Locução sentada em palavra feminina precisa ter crase, né? A verdade veio à tona. Na verdade, pessoal, tem muita gente, não você, tá? Mas muita gente que tem muita dúvida nessa regra aqui, né? Tem muita dúvida nessa regra. Por quê? É um defeito da maioria dos brasileiros não ler. As pessoas leem muito pouco. E por isso que tem uma dificuldade muito grande aqui. Essa regra aqui, quando eu vou explicar em sala de aula, presencialmente, é 880. Ou o aluno nunca estudou isso, mas já sabe todos esses casos, pode não saber na teoria, mas na prática ele sabe. Ou o aluno estuda isso aqui e tem uma dificuldade enorme para aprender. Qual é a diferença? O quanto esse aluno lê. Se esse aluno ler bastante, ele nem precisa estudar isso aqui. Ele sabe os casos que tem crase ali ou não. Agora, se esse cara não lê, não tem o hábito de ler, né? Ler coisas boas, não é ler conversa de WhatsApp, não é ler fake news no Facebook, ler coisa boa. Ele sabe onde tem crase e onde não tem ali, mesmo sem saber a regra. Por quê? Pessoal, a essa altura do campeonato, quando você fala, por exemplo, paguei à vista, você não pode deixar de colocar a crase ali, porque sem a crase é como se você estivesse comprando uma vista. Tá comprando um olho, pô? Então, o cara que tem o hábito de ler, o cara já sente falta de uma crase ali, entendeu? Ele sabe que tem crase. Por quê? Ele sabe interpretar melhor do que aquele cara que não lê nada. Ele tem um raciocínio mais rápido. Entende? Então, é por isso que eu falo. Às vezes a gente explica e o aluno não entende. Por quê? Não lê, pô. Às vezes você nem precisa explicar, o aluno já sabe. Por quê? Lê bastante. Consegue interpretar, compreender bem o que está sendo escrito. Ó, quando você fala, por exemplo, vire à direita. Pô, pessoal, sem crase? Como? O que é virar à direita? Você vai pegar lá no parlamento, pegar a direita, né? Os políticos de direita e virar... Ah, vou virar os políticos de direita, vou virar à direita. Aí todos os políticos agora são de esquerda, porque os de direita eu virei. Que porra é essa? Tá maluco? Tá viajando?
Ah, pega uma mulher que você julga ser direita, pega pelo braço e vira, virei à direita. Não, porra, você tá virando à direita. É uma locução centrada em palavra feminina, tem que ter crase, pô, tá maluco? Entendeu? Então o cara precisa, né? Sentir falta. Você vai no restaurante, aí você vai lá, comi à vontade. Ah, não é possível, gente, que você não vai sentir falta de uma crase aqui. Se você comer à vontade sem crase, é como se vontade fosse uma das comidas. Você comeu o arroz, o feijão, a carne, a alface, botei um pouco de vontade no prato e comi também. Não, você comeu à vontade. A vontade é o modo como você comeu. É uma locução adverbial de modo, precisa ter crase. Aí quando você come à vontade, você come muito. Aí o cara piora a situação quando ele diz comi à vera. Porra, pessoal, comer à vera sem crase é marretar a tua tia. Não, você não vai fazer isso. Você vai comer à vera no sentido de comer muito. Mesma coisa se você falasse comi à beça, né? Pessoal, comi à beça é assim, você comeu muito, né? Comi a vera, comi a beça, você comeu muito. Então são locuções centradas em palavras femininas. Precisam ter crase, tá, pessoal? E você precisa parar de errar isso. Porque eu já falei, né? Aluno série A não erra coisa boba, né? Ali é só você entender que as frases teriam um sentido completamente diferente, um sentido até mesmo escroto, né? Se não tivesse a crase ali, se não tivesse o acento grave, entendeu? Ó, bife à milanesa. Pessoal, milanesa não é uma palavra feminina, então é uma locução adjetiva, centrada na palavra feminina milanesa. Olha aí, bife a cavalo. Bife a cavalo tem, pelo amor de Deus? Claro que não, porque cavalo é uma palavra masculina. Naquele filme A Espera de um Milagre. A espera de um milagre. A espera de... Tá com crase. Olha o porquê. É uma locução centrada na palavra feminina espera. Ela está à beira de um ataque de nervos. À beira de... É uma locução centrada em palavra feminina. Tem que ter crase. Vire à direita. Aquilo que eu falei ali, né? Locução centrada em palavra feminina. Crase. Está à procura da pessoa certa. É uma locução centrada em palavra feminina. Precisa ter crase. E à medida que estuda, estuda, aprende, precisa ter crase também. Pessoal, muita calma nessa hora. Beleza? Não tem mistério, não. Aí, pessoal, se liga. É o seguinte. Presta muita atenção aqui no que eu vou falar. Cuidado com algumas pegadinhas, tá? Por exemplo, a espera de um milagre tem crase porque a espera deu uma locução. Agora, se eu falasse assim, ó. A espera de atendimento deixa a população aflita. Aí, o que acontece? Pessoal, tem crase ali quando eu falo que a espera de atendimento deixa a população aflita? É só você ver quem é que deixa a população aflita, a espera de atendimento. A espera de atendimento é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Espera, vou colocar aqui, ó, NS, núcleo do sujeito. Pessoal, existe preposição diante do núcleo do sujeito? Não. Se não tem preposição, pode ter crase? Também não. Aqui não tem crase, tá? Então, olha a diferença. A espera de um milagre é como se alguém estivesse à espera de um milagre. Agora, aqui não. Pessoal, você nunca vai ter crase diante de um núcleo do sujeito, tá? Nunca. É igual à beira de, né? Eu poderia falar que a beira da piscina estava suja. Quando eu falo que a beira da piscina estava suja, quem é que estava suja? A beira da piscina. Sujeito. Ó, a beira. Eu posso ter crase aqui? Claro que não, porque aqui eu só tenho o quê? O artigo. Entendeu? Então pode ter crase? Claro que não. Beleza? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Beleza? Se for sujeito, não vai ter crase nunca.
Não se for núcleo, tá? Se for núcleo do sujeito, nunca vai ter crase. Por quê? Você não tem artigo. Quer dizer, você não tem preposição diante de um núcleo do sujeito. Aprendemos isso, né? Não existe sujeito preposicionado. Então, se não tem preposição, não pode ter crase. Ouviu bem? Vamos lá. Aí agora aqui é interessante, né, pessoal? A regra número 2. Regra número 2. Agora, essas regras daqui, que eu vou falar daqui para baixo, já caem menos, tá, pessoal? Essas regras já caem bem menos do que as outras. 90% das questões de crase, né, elas caem com aquelas regras que a gente viu até aqui, tá? Agora, que a gente vai ver daqui para frente, já realmente cai muito pouco. Cai bem menos. Mas costuma cair também de vez em quando, né? Olha só, número 2 diz o seguinte. Quando você tiver a expressão a moda de, mesmo que ela venha implícita, há o acento grave, entendeu? Então, a moda de, você coloca a crase, sempre que tiver a moda de, né? Ó, ele se veste a Luís XV. Pessoal, quando eu falo que ele se veste a Luís XV, eu quero dizer para você que ele se veste a moda de Luís XV. Então, tem crase, é a moda de. Ele fez uma jogada a Neymar, a moda de Neymar, como o Neymar fazia jogada, faz jogada ainda, né? Ele usa bigodes a Hitler. Ele usa bigodes como Hitler usava. Então, você precisa ter crase. É a moda de. Agora, comemorou a Pelé. Tem a crase ali porque é a moda de Pelé. Ele tem um chute a Roberto Carlos. Então, é a moda de Roberto Carlos, tem que ter crase. Pessoal, muita calma nessa hora. Por quê? Tá? Cuidado, que olha só. Quem faz moda somos nós. Pessoal, quem faz moda somos nós. Eu, você, Neymar, Pelé, Hitler, Luís XV, nós somos capazes de fazer moda. Agora, pelo amor de Deus, cavalo não faz moda, passarinho não faz moda, elefante não faz moda, mamute não faz moda. Por que que eu estou falando isso, pelo amor de Deus? Nunca mais fale que bife a cavalo tem crase porque o infeliz é a moda de cavalo. Para de falar isso. Porra, cavalo não faz moda. Cavalo não faz moda. Eu vou repetir 38 vezes. Cavalo não faz moda. Não existe bife a cavalo com crase, porra. Não tem. Bife a cavalo com crase só se fosse o cavalo fazendo bife. Essa situação aqui. Aí sim, o cavalo estaria fazendo moda. Você faria um bife como o cavalo faz. Mas essa merda não existe. Não existe. Você encontrar alguém que fala, bife a cavalo tem cá porque é a moda de cavalo. Vai lá na cozinha e vê se tem um cavalo fazendo. Porque se não tiver, tá errado. Entendeu? Então não tem crase, beleza? Pelo amor de Deus, não me decepcione, não faça burrice. Olha, você é ignorante. Não, ignorante não. Uma coisa é a pessoa não saber crase. Isso tudo bem. Agora a pessoa achar que cavalo faz moda, isso é burrice. Mas por burrice pra cacete. Porque isso é falta de noção, isso é coisa de maluco. Ah, Léo, eu não sabia a regra. Beleza. Tranquilo, tem um monte de coisa que vocês estão estudando aí, de outras matérias, raciocínio lógico, direito, informática, que eu não sei. Então você também não é obrigado a saber tudo, assim como eu também não sou obrigado a saber tudo. Eu não sei tudo nem de língua portuguesa, pô, ninguém sabe. Ninguém, não existe uma pessoa que saiba tudo. Não tem. Tudo bem. Então, isso não é defeito, isso é ser humano. A única pessoa que sabe tudo tá lá em cima. Né? Então a gente não sabe tudo. Mas, pô, pelo amor de Deus. Você imaginar, passar na tua cabeça que cavalo faz moda, é maluquice, pô. Isso é loucura, isso é demência, não é possível. Pessoal, cavalo não faz moda, tá? Bife a cavalo é isso aqui, pessoal. É um bife com ovo em cima. Não tem nada a ver de a moda cavalo. Não foi o cavalo que inventou essa merda, não. Ah, se fosse... Aqui, já caiu na FGV, ó. Caiu na FGV assim, ó. Filé... a
Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha faz moda? Sim, é o filé como Osvaldo Aranha fazia. Aí sim, porque Osvaldo Aranha é uma pessoa, agora cavalo não, pô, esquece, entendeu? Depois você vai ter aqui, ó, terra, casa e distância. Essa regrinha aqui, tá, pessoal, quase não cai em prova, tá? Isso aqui realmente é cobrado bem menos, mas se cair você já vai saber. Pessoal, terra, casa e distância, muito cuidado. Eu quero que você decore essas palavras, tá? Decore essas palavras, terra, casa e distância. Por quê? São 3 palavras femininas, não são? A terra, a casa e a distância. São palavras femininas? São. Então, o que acontece aqui? Diante dessas palavras, que são palavras femininas, né? Eu posso ter crase? Não. Eu não tenho crase diante dessas palavras. Eu só posso ter crase se elas forem especificadas. Eu só posso ter crase diante de terra, casa e distância se elas forem especificadas. Então, a primeira coisa que eu quero que você realmente decore. Decore essas 3 palavras, terra, casa e distância. Só que tem um detalhezinho. Esse terra aqui, que eu quero que você decore, que não aceita crase, só se especificar, é a terra que é oposto a mar. Essa casa aqui não é qualquer casa, é a sua casa, ou seja, o seu lar. Então, se terra for oposto a mar e casa for a sua casa, for o seu lar, ou lar do referente ali do texto, você, tá, precisa deixar sempre sem crase. Só vai colocar crase se especificar. Por exemplo, ó, depois de 2 meses no mar, voltei à terra. O que o aluno faz? Ele pega essa terra e troca pela palavra masculina. E aí vai virar voltei ao planeta, sei lá, voltei a qualquer lugar. E vai deixar com crase porque vai virar ao. Ele fez até certinho, mas na questão errada. Por quê? Terra, casa e distância é diferente. Terra, casa e distância, só se especificar. Então, não. Agora, se eu falasse que depois de 2 meses fora, voltei à terra dos meus pais, agora não é qualquer terra, é a terra dos meus pais. Especifiquei, né? Então, crase. Acabou. Logo que o navio chegou, os marinheiros desceram à terra. Terra está especificado? Não, não tem crase. Agora, o astronauta teve alguns imprevistos, mas conseguiu retornar à Terra. Pessoal, preste atenção. Eu especifiquei qual é a Terra aqui? Não. Então tem crase? Em regra, não. Mas cuidado que essa regra vale para se Terra for oposto a mar. Terra aqui não é oposto a mar. Terra aqui é o nosso planeta. É o planeta Terra. Pessoal, se Terra for planeta, regra básica, retornamos ao planeta. Beleza? Então, ali tem crase sim. Léo, mas eu não especifiquei. Beleza, mas eu não preciso especificar porque ali não é, não é como é que se diz? Não é o oposto a mar. É o planeta Terra. Entende? Então, não. Quando eu falo chegou cedo a casa, pessoal, pelo amor de Deus, né? Casa sozinho não aceita crase. Agora, se eu falar que chegou cedo a casa 2 avós, aí sim. De regresso a casa, foi recebido com a festa. Casa sozinho não tem crase, entendeu? Tá fora. E distância também, né? Ele observou tudo à distância, sem crase. Esquisito, né? Agora, se eu especificar, né? Ele observou tudo à distância de 100 metros. Então, tá com crase ali. Hoje nos matriculamos em um curso à distância. Curso online, né? Os militares acompanharam tudo à distância, tá vendo? Sem crase. Agora, vocês acompanharam tudo à distância de 10 metros, especificando qual é a distância, você vai colocar com a crase. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tem mistério? Vai errar? Não, não vai errar não, tá maluco? Vamos embora. Número 4 é a regra mais fácil de todas e essa aqui cai bastante, cara. E é a regra mais fácil de todas. Pessoal, olha só.
Vou explicar direto com a questão aqui, né? Preste atenção aqui, que legal. Vou explicar direto nos exercícios aqui, nos exemplos. Pessoal, repare que aqui você tem o a que está no singular, seguido de uma palavra que está no plural. Pessoal, o artigo, você aprendeu, né? Que o artigo é uma classe de palavras variável que concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. São as pessoas, os homens, os alunos, as matérias, as questões, os exercícios. Esse os e as estão no plural porque as palavras, os substantivos que eu coloquei depois, como alunos, professores, cursos, exercícios, questões, estão no plural. Então, o artigo é uma classe de palavras que vai concordar com os termos ali, com os substantivos, né? Com certeza. Quando eu coloco o a no singular e a palavra no plural, eu torno evidente aqui a ausência do artigo. Não tem um artigo ali. Pessoal, se eu não tenho artigo, eu não posso ter a crase, porque a crase é a preposição com o artigo. Só preposição não faz crase. Só artigo também não faz crase. Tem que ter os dois. Ali eu não tenho artigo, então tem crase? Não. Então você grava o seguinte. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Vai colocar crase aqui? Não. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Agora ele fez referência às pessoas, regra básica, né? Ele fez referência aos homens. O padre ofereceu ajuda a mulheres, a no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Agora, se tiver no plural, você vai colocar com crase normalmente, é só você usar a regra básica. O padre ofereceu ajuda aos homens desconhecidos. Então, você vai ter ali com a crase. Beleza? Tranquilo? Não tem mistério. Tá bom? Certinho? Show. Questão 5. Aí também já é outra coisa assim muito fácil, né? Diante de palavra repetida, crase proibida. Gravou? Palavra repetida, a crase é proibida. Palavra repetida, a crase é proibida. Palavra repetida, crase proibida. Ficou cara a cara. Pessoal, e é só você trocar a palavra por uma masculina, né? Troca cara a cara por lado a lado, por exemplo. Ficou lado a lado. Não vai virar lado ao, lado ao, lado. Só se for maluco, pô. Frente a frente, lado a lado, dia a dia, boca a boca, olho a olho, tete a tete. Nada disso tem crase. Agora, uma vez que eu no concurso, isso aqui, ó, declarou-se guerra a guerra. Olha só que maneiro. Tem crase, tá, pessoal? Por quê? Cara, basta você trocar guerra por uma palavra masculina. Declarou-se guerra ao país. Virou A, então tem crase, pô. Tranquilo. Ah, Léo, mas crase de palavra repetida, né? Pessoal, a língua é viva. E aí vão se criando situações em que realmente aquela regra vai falhar uma hora ou outra. Beleza? Ali tem crase sim, tá, pessoal? Depois a regra 6 aqui. Das regras específicas ainda. Pessoal, olha só que legal. Pessoal, toda vez que você estiver diante de uma expressão indicativa de lugar, toda vez que você estiver diante de um lugar, a gramática fala topônimo, né? Toda vez que você estiver diante de uma expressão indicativa de lugar, de um topônimo, você vai excluir tudo que está diante desse topônimo e usar a expressão volto. E aí você vai gravar o seguinte. Vou lá. Volto da, crase a. Se é volto de, crase para quê? Pegou? Você vai ter o lugar. Você vai excluir tudo que está diante dele e colocar a expressão volto. Se é volto da, crase a. Se é volto de, crase para quê? Volto da, crase a. Volto de, crase para quê? Volto da, crase a. Volto de, crase para quê? Pegou essa visão? Então, olha só. Quando eu falo que eu irei à Bahia, Bahia é um lugar, né? Com certeza. Um lugar, né, que eu tenho muita vontade de conhecer. Já passei pela Bahia, mas não cheguei a conhecer. Tenho vontade de conhecer. Irei à Bahia, pessoal,
volto da Bahia. Se volto da crase A. Irei à Vila Isabel, volto de Vila Isabel. Se volto de crase para quê? A Itália, iremos à Itália. Opa, volto da Itália. Se volto da crase A. Fomos a Piabetá. Opa, Piabetá é um lugar. Feio, esquisito, mas é. Então é volto de Piabetá, minha terra, né? Se volto de crase para quê? Bem-vindo a Petrópolis. Todo mundo conhece Petrópolis, né? Então é volto de Petrópolis. Se volto de crase para quê? E bem-vindo a Copacabana. Volto de Copacabana. Se volto de crase para quê? Vou nem colocar ali, né? Vou à Urca. Opa, volto da Urca. Se volto da crase A. Irei à Ilha do Governador. Eu volto da Ilha do Governador. Opa, tem crase. Beleza? Agora, pessoal, sempre que houver a preposição e o lugar estiver especificado, você vai ter o acento grave. Por exemplo, né? Deixa-me só ajeitar aqui, que eu estou com o cabeção na frente. Olha só, pessoal, que interessante aqui. Bem-vindo a Copacabana, não tem crase. Né? Mas e se eu falasse a Copacabana da Bossa Nova? Agora não é qualquer Copacabana, é a Copacabana da Bossa Nova. Tem crase? Tem, com certeza. Então vou à Copacabana da Bossa Nova, tem crase. Pegou a visão? Tranquilo? Então, pessoal, se o lugar estiver especificado, vai ter crase. Beleza? Bem-vindo a Petrópolis. Não tem porque é volta de Petrópolis. Agora, bem-vindo a Petrópolis das Casas Coloniais. Agora sim. Eu especifiquei qual é Petrópolis, então você vai colocar com a crase. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Não tem mistério, não. Por favor, não erre isso, tá? Aí, agora aqui é o seguinte. Olha só o que caiu em prova outro dia. Cara, outro dia caiu isso aqui em prova, ó. Preste atenção. Visitei a Santa Catarina dos meus pais. Pô, o cara especificou, né, qual é a Santa Catarina. O que o aluno fez? Colocou com crase. O cara que colocou com crase aqui, ele se lembrou da regra mais difícil, que é você colocar crase quando o lugar está especificado. Mas ele se esqueceu da regra mais fácil de todas. Ué, Léo, qual é a regra mais fácil? Ah, a regra mais fácil é essa aqui, ó. Pessoal, você visita alguma coisa, verbo transitivo direto, não tem preposição. Pessoal, se não tem preposição, a crase é impossível. Posso especificar 300 vezes que não vai ter crase ali. Não tem crase. Não tem crase. De jeito nenhum. Por quê? Porque não pediu preposição. Os outros ali tem crase porque, ó, quem vai a algum lugar. Quem é bem-vindo a algum lugar. Tem a preposição a. Mas se não tivesse, não teria crase. Eu poderia especificar 300 vezes ali, tá? Pessoal, eu visitei a Santa Catarina. Santa Catarina é objeto direto. Objeto direto não pode ter crase porque não tem preposição. Entendeu? Então, muita calma nessa hora. Muito cuidado. Beleza? Depois aqui, a última regra antes de a gente falar dos casos facultativos de crase. E essa regra aqui realmente cai pouco, né? Não cai muito, não. É a regra que eu botei aqui como verbo preferir, mas você pode anotar aí como paralelismo, né? Isso vai acontecer com o verbo preferir. Olha só. Primeira coisa, pessoal, que você precisa saber, tá? O verbo preferir,
é um verbo que não aceita o que ou o do que. Então você não prefere português que matemático, nem do que matemático. Você prefere português a matemática. Quem prefere uma coisa a outra. Sempre foi assim e sempre vai ser assim, tá? Quem prefere uma coisa a outra, tá? A outra. Quem prefere uma coisa a outra e não do que outra, tá? Então você vai ter a preposição a, mas cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado. Eu prefiro rádio à televisão. Pessoal, quem prefere uma coisa a outra. Então o normal é que você vê a preposição a aqui e você coloque com a crase. Mas, pessoal, ali naquele caso especificamente ali não tem crase. Por quê? Sempre que você preferir uma coisa a outra, quem prefere uma coisa a outra, verbo transitivo direto e indireto, esse rádio é objeto direto, televisão é objeto indireto. Você vê objeto indireto, preposição a, palavra feminina, crase, né? Mas ali não. Por quê? Tá? Por que que não tem? Pessoal, se você não coloca artigo com o verbo preferir diante do primeiro termo, você não pode colocar artigo também diante do segundo, ou seja, sem artigo não tem crase. Então, eu prefiro rádio à televisão. Agora, se você fala que você prefere o rádio, aí sim, você prefere o rádio à televisão com crase. Então, você só vai colocar crase com o verbo preferir se o primeiro termo lá estiver com o artigo. Por exemplo, prefiro português ou matemática. O português está sozinho. Então, matemática tem que estar sem crase. Agora, se eu preferir o português à matemática, agora português está com artigo. Então, matemática também vai ter que estar... Ó, o artigo aqui, ó. Também vai ter que estar com artigo. Então, vai ter a crase. Entendeu? Isso vai acontecer muito com o verbo preferir. Vai acontecer com hora também. Ó. Aula de 9 a 12 horas. Quando você fala de, o a diante da segunda hora tem que ser no singular e sem a crase, porque é somente a preposição. Agora, se você falar aula das 9 às 12 horas. Agora, se você coloca o das, aí depois você tem que colocar o a ali com crase e concordando com a hora. Como 12 horas é mais de 1, né? Você vai colocar com o plural ali, com certeza. Com o dia da semana também. Olha só, aula de segunda a sexta. De segunda a sexta. Se é de, é aqui, ó. Agora, se eu coloco aula da segunda à sexta. Ah, Léo, esquisito, né? É esquisito, né? Mais específico. Mas aí é com crase. Pegou a visão? Tranquilo? Vai errar? Não vai, né? Pessoal, isso aqui realmente eu vi pouquíssimas vezes em prova, tá? Agora a gente vai falar de uma coisinha que realmente cai muito em prova. E aí, rapidinho, em 10 minutos a gente explica, tá? Que realmente cai demais em prova. Isso aqui é uma atenção super especial a isso, que isso aqui cai muito em prova e é muito fácil. Cai muito e é muito fácil. Então, ô glória, né? Levanta a mão pro céu e agradece, meu amigo. Crase facultativa. Uso facultativo da crase. O uso optativo de crase. Você usa se você quiser. Com crase está certo, sem crase também tá. Pessoal, você vai fazer assim, ó. São 3 regras. Regra número 1. Claro, havendo preposição diante de nome próprio feminino. Então, diante de nome próprio feminino, a crase é facultativa. E funciona o macete de você trocar por masculino? Funciona. Olha só como é que é fácil. Até aqui funciona. Ó. Dei o melhor presente de Natal a Maria. Maria, nome próprio feminino. Então, a crase é facultativa, porque você pode dar o melhor presente de Natal a ou ao Paulo. Virou ao? Virou. Então, tem crase? Tem. Ah, Léo, mas aí não virou ao, não. Então, tem crase? Também não. Ué, Léo, então virou ou não virou? Então, tem crase? Ah, é facultativo.
Dei o melhor presente de Natal a Paulo. Tem crase? Não. E ao Paulo? Aí tem. Os dois estão certos? Estão. Então a crase é facultativa. Acabou. Acabou. Ó, naquela discussão eu me referi a Paula. Troca por Paulo. Naquela discussão eu me referi a ou ao Paulo. Acabou, pessoal. Só trocar Paulo. Entendeu? E aí depois você vai ter ali a crase facultativa, com certeza. Pode colocar com crase ou sem crase, tanto faz, você quem manda. Número 2 está diante de pronome possessivo. Pessoal, cuidado, tá? Diante de pronome possessivo feminino no singular. Pessoal, diante de pronome possessivo feminino adjetivo no singular. Pessoal, diante de pronome possessivo feminino no singular, a crase também é facultativa. Mas, pessoal, são só 5 pronomes. Eu costumo dizer que são os pronomes que cabem na nossa mão. Beleza? 5 pronomes possessivos que aceitam a crase facultativa. Minha, sua, nossa, tua, vossa. 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 São os 5 pronomes possessivos que aceitam a crase facultativa. Mas, pessoal, eles só vão aceitar a crase facultativa se eles estiverem acompanhados de substantivo, ok? Emprestei o livro à minha aluna. Troca aluna por aluno. Emprestei o livro a ou ao meu aluno. A crase é facultativa? Com certeza. Ó, os funcionários deveriam obedecer à nossa regra. Cuidado, tá, pessoal? O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Você não obedece o seu pai, você obedece ao seu pai, ok? Tranquilo? Então, os funcionários deveriam obedecer a ou ao nosso estatuto. Beleza? Então, você vai ter crase aqui facultativa também. Beleza? Então, só de... Ah, Léo, se for minhas. Não, tem que ser no singular. Para ser facultativo, tem que ser no singular. Se for suas. Não. Se for nossas, também não. Só aqueles 5 ali. Minha, sua, nossa, tua, vossa. Tem que ser no singular e acompanhando um substantivo. Tudo bem? E depois, para a gente fechar, após a preposição até, a crase também é facultativa. Fomos até a feira, tranquilo. Fomos até o ao mercado. Ah, a crase é facultativa? Com certeza. Beleza? Vai ter mistério aqui? Não, não tem mistério não. Tranquilo, pessoal? Então, como é que você faz para decorar os casos de crase facultativa? É simples, pessoal. Grava aqui, ó. Até minha Maria. Até minha Maria. Até minha Maria. Como que funciona isso, Léo? Até representa a preposição até. Após a preposição até, a crase é facultativa. Minha representa os pronomes possessivos femininos no singular, aqueles que cabem na nossa mão. Minha, sua, nossa, tua, vossa. Esses 5. Sempre no singular e acompanhando o substantivo. E o Maria representa os nomes próprios femininos, né? Maria, Joana, Joaquina, Astrogilda e vai embora, né? Então, vida que segue. Por hoje, pessoal, é só. A gente se encontra daqui a pouquinho fazendo os exercícios sobre crase. Vamos ver se a gente faz aí umas 10 questõezinhas sobre crase. Valeu? Fiquem com Deus. Um forte abraço e até daqui a pouco. Beijão. Tchau, tchau. E agora eu quero saber de você. Comenta aí no chat o que é que você achou da aula do professor Léo. Se o conteúdo que ele passou aqui te ajudou a compreender melhor essa disciplina, que pode ser aí a pedra de sapato de muito concurseiro. Eu sei porque eu já estudei língua portuguesa, minha formação acadêmica é língua portuguesa, e lido também diariamente com professores e com alunos que sentem dificuldade na matéria de língua portuguesa. Muita gente comenta que o professor Léo, historicamente, aí, ajudou a aprovar vários alunos, o professor Léo, o professor Felipe.
Quero saber se vocês gostaram da aula. E outra informação que eu também gostaria de saber de você, comenta aí no chat, já se inscreve também no canal aqui da Prep Concursos, deixa o like nesse vídeo para que informações úteis e aulas tão transformadoras e cruciais na preparação de um aluno cheguem a mais concurseiros assim de forma gratuita. Quero saber se você também percebeu o quanto é essencial você já começar a sua preparação com antecedência. Também quero que você comente aí se você já se sente mais preparado. Estudar para o concurso do INSS apenas com as aulas que nós estamos oferecendo aqui, com aula de matemática, com aula de português, são disciplinas base para qualquer concurso público. Então imagina se você tiver acesso a um material completo de preparação que inclui todas as disciplinas que eu já mostrei aqui no concurso do INSS e que vão fazer você sair do ponto que você está hoje, que muitas vezes pode ser o fato de você estar se preparando para um concurso a determinado tempo, porém nunca estudou as disciplinas específicas do concurso do INSS, ou já estuda para o concurso do INSS há bastante tempo, porém ainda não investiu em nenhum material que com certeza vai condensar tudo dentro de uma plataforma para poder facilitar a sua aprendizagem, a resolução de questões, aumentar a sua taxa de acerto das questões que vão fazer com que você garanta a sua aprovação no concurso do INSS. E antes de trazer mais detalhes para mostrar para você como que você pode fazer para se inscrever na nossa turma do INSS, eu quero mostrar aqui na tela como que está dentro do nosso material voltado aqui para esse concurso, que é 100% direcionado para o certame do concurso do INSS. E, óbvio, muita gente fica na dúvida. Professor, é um concurso cujo edital ainda não foi publicado. Então, o que aconteceria caso houvesse alguma alteração por meio da publicação do novo edital? Eu teria, professora, direito à atualização? Com certeza. Todo esse material aqui, ele é voltado para você já começar a sua preparação pré-edital, incluindo pós-edital. Caso haja inserção de alguma disciplina ou de algum conteúdo que não está previsto aqui, obviamente a nossa equipe vai se ocupar em trazer para você a atualização sem você investir nada mais por isso. Então aqui quero mostrar por dentro, por exemplo, do nosso curso de língua portuguesa, que é o curso ministrado pelo professor Léo. Aqui tem as orientações, tem aqui as aulas, só para você conhecer um pouco por dentro. Esse material você pode acessar de qualquer lugar que você tenha acesso à internet. Você pode fazer aqui o seu estudo, se preparar na sua casa por meio de computador ou por meio também do seu telefone, do seu aparelho celular. E você também pode escolher o tempo, qual momento do dia que você vai fazer para poder estudar para concurso público. Muitas pessoas costumam estudar para concurso público em deslocamento, entre trabalho, entre faculdade, ou no momento ali à noite em que os familiares já estão dormindo. Então a pessoa aproveita aquela paz para poder estudar. Então a vantagem de você adquirir um material que ele entrega tudo o que você precisa para o concurso de forma 100% online, é que você faz o seu horário de estudo conforme a sua disponibilidade no dia e na semana. Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, a gente tem comentários, né, falando que a aula do professor Léo é sem enrolação, aula excelente, inclusive comentários recentes, né, falando aqui que poucos professores entram com a explicação da proparoxítona eventual. Então, o Léo ele traz aqui dentro das aulas uma metodologia prática e eficiente para poder fazer com que você aprenda conteúdos complexos de língua portuguesa. E olha a trilha aqui de aprendizado, ó. Tudo isso foi pensado também, essa sequência lógica e didática de aulas para você ir pouco a pouco avançando nos conteúdos de língua portuguesa. E aqui nesta outra tela também contém o que cada módulo, a quantidade de aulas que são incluídas em cada módulo. 74 aulas de língua portuguesa, 93 de direito previdenciário, 15 aulas. Aí você pode se perguntar, mas professora, é muita aula, eu não sei se eu vou dar conta. Calma, você pode estudar na sua casa, no seu ambiente, onde você quiser, no seu ambiente de trabalho, no local de estudo, numa biblioteca. E você vai ter acesso a aulas diretas ao ponto, para você também fazer a sua preparação no seu tempo, porque o que acontece? É muito comum vários concurseiros deixarem para poder estudar para concurso público a partir do momento em que abre o edital, ou que abrem as inscrições. Então, quando sai a publicação do edital, o que é que significa? Que você vai dispor ali de 1 mês e meio, 2 meses de preparação, que é muito curto. Olha a quantidade de disciplinas que vão incluir aqui no concurso do INSS, que estão previstas. Só para você ter ideia aqui da quantidade de módulos do nosso material. Língua portuguesa, direito previdenciário, ética do serviço público, direito constitucional, direito administrativo, informática, raciocínio lógico, matemático, e não termina ainda, ó. Bônus aqui com matemática básica, provas anteriores para você baixar e resolver. E aqui também
outros bônus que a gente oferece, grupo exclusivo para alunos de avisos e informações de aulas. Então, todo o nosso material ele é extremamente completo porque o concurso do INSS vai exigir de você estudar matérias novas, matérias que você provavelmente nunca estudou na sua vida. Mas para você não achar que isso é só nossa opinião, só comentário dos alunos, eu quero trazer também aqui na tela depoimento de alunos que foram aprovados em concurso público por meio das aulas aqui que foram ministradas pelos professores da Prep Concurso. A gente tem um caso aqui dessa aluna que aprovou em primeiro lugar, que é um feito incrível, porque quem aprova em primeiro lugar, geralmente é a primeira pessoa a ser convocada, e muitas vezes dispõe da possibilidade de escolher onde que vai trabalhar, se o concurso ele tem lotação nacional. Então ela passou aqui para o cargo de assistente social, e falou que aprender raciocínio lógico, conseguir aplicar isso na prova, foi diferencial. Então, ela, no momento que enviou mensagem para a nossa equipe, estava aguardando a homologação do concurso e agradeceu pelas nossas aulas. Aqui também teve o caso da Maria Irilene, que afirmou que ela acertou as 10 questões de matemática previstas no concurso público, ou seja, ela gabaritou a prova de matemática, pediu para comunicar ao professor Felipe, professor no qual você acabou de assistir a aula e aprender um pouco mais com ele, e também falou que das 15 questões de língua portuguesa, ela acertou 11, que foi a disciplina que ela aprendeu aqui com o professor Léo. Então, ela também ofereceu esse agradecimento para a equipe. Aqui, eu quero mostrar na tela de forma resumida o que você vai receber ao investir no material de preparação da Prep Concursos. Você vai aprender a dominar as principais matérias desse concurso: língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, direito previdenciário, nosso direito constitucional e administrativo, informática e conhecimentos gerais. Como eu mostrei lá por dentro do curso, então não fica uma coisa vaga, né? Você viu ali como que funciona por dentro. Nosso material ele é composto por videoaulas completas e atualizadas com professores especialistas responsáveis pela aprovação de diversos candidatos, milhares, ao longo dos anos. Só o professor Felipe e o professor Léo são professores que têm mais décadas de ensino de concurso público e já colecionaram aprovações de vários alunos. Você também vai receber material em PDF para poder reforçar os seus estudos, fazer aquele resumo, anotar, sublinhar. Isso também vai ajudar você a fixar melhor as matérias que você está estudando. O método direto e eficiente, conforme mostramos aqui por meio dessas aulas, baseado no último edital do concurso na INSS, e também você não precisa se sentir sozinho durante a sua preparação, porque você vai ter direito também a um suporte, sempre que houver dúvidas ou alguma questão que você precisar de ajuda da nossa equipe, o suporte e acompanhamento personalizado. Então, eu quero mostrar aqui quanto que você investiria em cada material, em cada módulo ali, que é um curso à parte, quanto que você investiria se você fosse adquirir cada curso separadamente. Então, material de língua portuguesa 397, matemática 397, de informática 297. Então eu quero que você entenda a diferença de preço. Preço é aquilo que a gente determina, né, com relação a um produto, e valor é algo que você não tem como mensurar, como precificar, porque valor ele inclui toda a preparação, toda a bagagem de um professor, a vontade, um método, a resolução de questões, o jeito do professor de ensinar. Então, o valor de cada material desse você não pode contabilizar, mas a gente consegue colocar aqui um preço. O curso de Direito Previdenciário, 397, curso de Direito Constitucional, 397, curso de Direito Administrativo, 397 também. E aqui eu quero apresentar para você quanto que você vai investir caso você decida entrar hoje para a turma do INSS, porque eu quero lembrar você que essa oferta que está aparecendo aqui para você neste exato momento do vídeo na tela é uma oferta que está disponível por tempo limitado ou até preencher a quantidade de vagas disponíveis, que é uma vaga limitada também. Se você for somar todas essas contas aqui, eu não vou nem colocar uma calculadora, mas dá muito mais de 1.000, aproximadamente aí uns R$2.000 deve dar, se você quiser colocar tudo isso na calculadora. Porém, caso você decida investir no nosso material, entrar para a nossa turma do INSS, ter acesso a um método eficiente de preparação para concurso público, você pode parcelar no cartão de crédito, parcelas que cabem aí no bolso do concurseiro, que a gente entende que a jornada para concurso público não é uma jornada fácil, porém é uma jornada que requer investimento de tempo, investimento de energia também na preparação, muitas vezes inclui também investimento, se você quiser encurtar o seu caminho de preparação,
ao invés de ficar dando voltas aí na internet sem saber como se organizar, como estudar, você pode adquirir um material para poder facilitar e agilizar o seu caminho entre o momento que você está se preparando hoje até a data em que vai ser realizada as provas do INSS. E o investimento, caso você queira fazer no modo à vista, no Pix, caso você queira a opção de pagamento à vista no boleto, você precisa entrar em contato com a nossa equipe. Caso você decida hoje entrar para essa turma do concurso do INSS, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo para você já se inscrever. A partir do momento que você se inscreve no nosso material, você vai receber no seu e-mail um login e uma senha de acesso e já cair direto aqui. Ou seja, a partir do momento que você aprova aí o seu investimento, a sua inscrição, você já recebe automaticamente no seu e-mail o acesso a todo esse material aqui para você iniciar a sua melhor preparação para o concurso do INSS. Outra informação também importante é que você pode também, caso você esteja em dúvida, investir, fazer a sua inscrição, garantir a sua inscrição por meio desta oferta aqui que a gente está apresentando, que é uma oferta infinitamente abaixo do que você pagaria se você fosse investir separadamente cada um desse material. Você pode acessar lá dentro, conferir o material, conferir as aulas, conferir o PDF. E você possui uma garantia prevista em lei de 7 dias a partir da data da sua compra para poder solicitar um reembolso. Caso você se inscreva e entenda que aquilo não é para você, você pode enviar um e-mail para a nossa equipe e a gente vai devolver 100% o valor integral da sua compra. Mas eu quero também já deixar avisado, né, conforme eu também mostrei lá dentro da plataforma, que o nível de satisfação dos nossos alunos ele é muito alto e a taxa de reembolso é baixíssima. Então eu desconheço assim, casos de pessoas que pediram reembolso, sei lá, só se for em caso de alguém que não foi com a cara de um professor, porque quando a pessoa decide, de fato, estudar para concurso público, assistiu mais de 1 hora de aula, que é o seu caso, que está aqui presente neste momento do vídeo, já tem a convicção, pelo menos, uma noção do que a gente é capaz de entregar para a sua aprovação. Então, caso você confie aí no nosso material, no nosso método, dos nossos professores, você pode fazer o seu investimento clicando aqui embaixo no link da descrição desse vídeo. E eu quero agradecer para todo mundo que ficou até o final do aulão do INSS. Se inscreve nesse canal. Caso, neste momento do vídeo, você ainda não estiver inscrito, deixe o seu like, nos segue nas redes sociais, @Natália Momberg, que é a minha rede social, ou @prepconcursos.oficial, e a gente se encontra no próximo vídeo, na próxima aula. Até mais.